E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azul Anime, eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre Aoashi, que é um anime de esporte de abril de 2022 que eu estou gostando muito. Então se vocês gostarem, deixa o like, comentem, compartilhem essas coisas todas e se quiserem também, passem nas minhas redes sociais que vão estar passando por aqui, né? E vamos lá. Olha, eu não vou enrolar bastante, né? Porque eu já fiz um vídeo falando sobre a premissa de Aoashi antes do anime estrear. E o anime estreou e eu estou gostando bastante. Eu tinha gravado um vídeo falando sobre o episódio do 1 ao 4. Só que eu decidi não postar porque eu perdi o time, sabe? Fiquei sem tempo de editar. Então eu vou falar sobre o episódio 5, né? E mais pra frente eu faço um vídeo contando sobre o início de Aoashi, né? Eu tô gostando bastante desse anime. E é um anime de futebol que ele é muito pé no chão, até então, né? Que é o tipo de anime de esporte que eu gosto. Quando você tem o esporte bem trabalhado, mas você também tem o pessoal, né? O lado fora do futebol muito bem trabalhado. E esse episódio 5 começou com a mãe do protagonista, né, recebendo, né, a carta de aprovado dele. E ela teve uma sensação de que o esporte, né, iria levar o filho dela para longe dela. E foi o que ela comentou, né? E isso ficou um clima meio estranho entre ela e o protagonista, porque eles não falaram mais nada depois daquilo. Só que a Hannah, ela acabou ouvindo aquilo. E o que acontece? Mais à noite a Hannah liga para o protagonista para conversar com ele, né? Para saber sobre aquilo que ela ouviu. Porque a mãe dele fala, olha, o futebol está tirando você de mim. E ele começa a conversar com ela, né? E fala que ele não teve tempo de conversar sobre aquilo. E ela começa com ele e fala, olha, é importante você conversar sobre isso com sua mãe, porque você tem que ser grato a ela, porque ela que te cria, né? Provavelmente ela que bancou o custo de você vir para Tóquio, fazer o teste, entre outras coisas. E começa com uma coisa muito mais pessoal. E isso é interessante porque no anime de esporte, quando você tem o lado pessoal dos protagonistas, dos personagens trabalhado de uma forma bacana, você consegue entender de onde vêm as motivações dele. E aí, ele começa a conversar bastante, né? O irmão do Aoi, né? Do Ashton, ele conversa com a Hannah também sobre o plano de alimentação que ela fez, porque ela detalhou todo um plano de alimentação para o Ashton seguir e ganhar mais massa muscular, ficar mais forte, porque ele é muito fraco. E isso é interessante, que mostra que ela realmente está se preocupando com ele e que ela tem um interesse nele, né? E aí vai seguindo a conversa e ele começa a conversar com ela sobre o fato de ele ter que conversar com a mãe dele. Ele fala que ele não quer preocupar a mãe dele, mas se a ida dele para Tóquio for causar problema para a mãe dele, que ele, né, aí antes de terminar a frase, a mãe dele chega, né? E no caminho da mãe dele para casa, ela começa a pensar no que ela falou para ele, né, sobre o futebol, tirar ele dela. E ela começa a falar, putz, eu fui muito burra, não devia ter falado daquilo, né? Eu fui muito emocional, não segurei a onda. Porque os pais, eles têm aquela dificuldade de perder os filhos, né? Porque você tem ali o seu filho debaixo do seu braço, né? E tudo. E de repente ele começa a alçar voos, né? E muitos pais têm dificuldade em lidar com isso. E ela não é diferente, né? Por mais que seja bom para o futuro dele, ela ficou preocupada. E foi o que aconteceu, né? Aquilo saiu espontaneamente. E quando ela chegou e ouviu ele ir dizendo que iria desistir se a mãe dele não gostasse, ela já chegou brava, chegou xingando. Isso foi engraçado porque eles são pobres, né? Ela chegou falando, como assim vocês estão usando o telefone essa hora da noite? Vocês não pagam energia de luz, essas coisas, sabe? Dando uma bronca. E foi bem engraçado essa parte, ela começou a conversar com a Hannah, perguntar sobre alimentação, escola, moradia, tudo que o filho dela teria que ter, né, quando ele fosse para Tóquio, se ele teria suporte, essas coisas. E foi interessante você ver ela envolvida no processo. E a Hannah, como sempre, né, muito ali disposta a ajudar. Eu gostei disso. E o que acontece? E se passam 6 meses, né? Então o Aston, ele teve 6 meses para se preparar, para viajar, para ir para Tóquio. Então nesses 6 meses ele seguiu ali o processo de alimentação da Hannah, tanto que a mãe dele fala que ele cresceu. E você nesse tempo todo ele tenta conversar com a mãe dele sobre o fato dele estar indo para longe dela. E ela sempre evita, sabe? Então a parte foi bem sucinta, né? A mãe dele pergunta, nossa filho, você tá calçando 39? E ele fala, é isso sim. E ela faz as malas dele, né? Não dá muito tempo dele conversar com ela, ela não deixa, né? E ele, beleza, né? Minha mãe quer conversar comigo, ela tá me evitando, eu vou respeitar o espaço dela. Então ele decide ir pra escola
pra despedir de seus amigos, né? Da sua sala, dos seus amigos de clube. E é engraçado que ele faz isso, mas ele não avisa os seus amigos que ele estava indo embora naquele dia. Ele chega lá e avisa de surpresa. Então todo mundo é pego de surpresa, ele fica em choque, as meninas choram, os caras ficam, meu Deus, ele tá indo embora, né? Ele conversa com o irmão dele e fala que ele não queria que ninguém ficasse triste. E isso é interessante, que mostra como ele é, sabe? Ele quer partir com um sorriso no rosto, ele quer partir sem deixar ninguém preocupado com ele. Então ele tá indo pra estação de metrô, para pegar o metrô para ir para Tóquio, e ele vai conversando com o irmão dele. E é interessante que o irmão dele vai conversando várias coisas ali, familiar, né, sobre ele se esforçar, sobre o futuro dele, né? Mas não tem nada tão relevante assim. E quando ele chega na estação, os amigos de escola deles todos estavam lá. E aí eu comecei a dar uma emocionada, né? Porque eu pensei, beleza, vai ser um pouco diferente de outros animes, porque ele vai despedir de uma forma diferente, vai embora sem aquela choradeira, sem aquela tristeza da despedida, né? Só que não, os amigos estavam lá, eles tiveram a autorização do professor, né? Para poder correr até a estação para despedir, né? E isso eu achei muito legal. E as garotas também foram. Então rolou ali uma interação entre eles. Eu achei muito bacana, sabe? E muito humana a interação entre eles. E eu gostei muito de verdade. Inclusive as garotas também estando lá, eu acho que dá um toque mais, tipo, como o protagonista, ele também é um cara que interage com garotas e com garotos, né? Muitas vezes o protagonista ele é meio, não consegue interagir com garotas, sabe? E aqui foi um pouco diferente, né? Ele age até de forma muito natural perto delas, isso eu achei gostoso de assistir. E tem um personagem ali em específico que ele tem um design um pouco mais trabalhado. Ele fala que ele queria que ele pudesse jogar mais com Astro, né? E fala que no futuro ele quer jogar futebol com o Astro. Então seria muito legal se, paralelo ao Astro, ele começasse a trilhar um outro caminho, ficando na sua cidade e conseguir atingir um objetivo de jogar com ele em um clube, uma seleção mais pra frente. Eu acho que seria muito gratificante para a história, né? Mas ele, o Astro, ele vai entrar no trem, né? E o irmão dele dá uma sacola que a mãe dele entregou. E lá tem uma carta, né? Uma carta, eu acho que fica tudo apreensivo dentro do metrô, né? Porque ele fala, beleza, minha mãe não é escrever carta, né? Ela não é. Então boa coisa não é. Se ela não pode falar pessoalmente, ele até cogita dela ter achado as revistas pornográficas dele, dela ter tá deserdando ele, sabe? Essas coisas. Só que não. É uma carta ali, ela sendo sincera, né? Por mais que a mãe dele seja muito dura, ela é sensível. Só que ela não sabe demonstrar a sua sensibilidade perante a ele. Então ali foi a forma que ela encontrou de conseguir dizer para ele, vai tranquilo, que aqui eu vou ficar bem e eu quero que você seja feliz. E ela fala sobre que ela sabia que ele queria conversar com ela, só que ela não conseguia, sabe? Ela tinha medo, tinha as suas inseguranças, né? Isso, nossa, pegou muito forte em mim. Eu fiquei emocionado nesse episódio. Foi um episódio que não teve futebol e foi só família, sabe? Então isso pegou bastante. E a forma com que ela fala, que ela se preocupa, que ela quer que ele se esforce e que ela não tá nem aí se ele é bom, se ele é ruim de futebol, ela quer que ele dê o seu melhor, mas qualquer coisa, ela está ali para apoiar ele. E que ela juntou um dinheiro, mesmo sendo pobre, sabe? Eles enfatizam muito na questão financeira deles, que eles não têm condição financeira, mas ela juntou um dinheiro durante 6 meses para que ele pudesse gastar com despesas pequenas, tipo, o clube vai ter alimentação, escola, moradia, mas se ele gastar um pouco ou alguma outra coisa, ele tem o dinheiro que a mãe dele separou para ele. Fez uma poupança. Eu achei muito bonitinho isso. E a cereja do bolo, né? Quando ela pergunta lá no início do episódio se quanto que ele calçava, eu falei, mano, ela não vai fazer isso. Ela não fez meu coração. E ela juntou um dinheiro e comprou uma chuteira nova pra ele. E, mano, e é muito foda isso, porque lá no primeiro episódio ele é zoado, porque eles não têm dinheiro pra comprar material esportivo, uma chuteira decente. Então o carinha provoca ele, que causa a expulsão dele, né? Quando fala da família dele. E agora ele ganha uma chuteira nova, com todo o esforço da mãe dele. A mãe dele mostrando que realmente apoia ele, sabe? Eu realmente fiquei emocionado com isso, porque eu gosto bastante de anime de esporte, e ver o anime trabalhando o lado familiar, assim, é muito bom, né? E o Aston, ele chora bastante e termina o episódio, né? E eu gostei bastante, eu resumi um pouco as coisas aqui, mas vamos lá. Eu, a princípio, achei que esse anime parecia muito com Ace of Diamond, e ainda acho. Ace of Diamond é um anime de beisebol que tem o mesmo início, sabe? De ao Ashito. Só que a diferença é que Ace of Diamond não tem uma ligação familiar tão grande
quanto a Washington demonstrou em 5 episódios. Ace of Diamonds trata o esporte de uma forma muito séria, e aqui também vai ser, só que aqui vai ter o lado familiar, que eu espero que continue sendo trabalhado, né? Porque é uma coisa importante, você vê que o Astro, ele ficou com um olhar bem determinado depois de ler a carta da mãe dele. E isso é bom. Um lado interessante também foi a parte da nutrição, que eles enfatizaram bastante, e isso é uma coisa bacana, vocês pegarem os pequenos detalhes. E eu gostei bastante da Hannah, a Hannah bem atenciosa, interessada no Astro, não demonstra ser uma coisa romântica, mas mostra ser uma coisa de respeito, sabe? Eu gostei disso. Claro, mais pra frente deve criar um vínculo romântico e tudo, mas a princípio ela tem mais um respeito do que um crush nele. E eu achei isso importante, né? E de resto, velho, é só aquilo que eu falei com vocês, que você vai sentindo nesse episódio, da questão da mãe dele. E isso é engraçado que esse episódio sai, sei lá, sábado, né? Um dia antes do Dia das Mães, né? Então, com certeza muitas pessoas foram pegas, ficaram muito sensibilizadas com esse episódio. E eu gostei bastante, né? Não tenho o que falar de negativo disso. Foi um evento de futebol que te emocionou sem o futebol. É isso, e isso é bom, né? Então eu estou muito feliz com isso, espero conseguir fazer mais vídeos semanais sobre este anime. Então até a próxima, valeu e